Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje nós vamos fazer nosso planejamento do mês de maio. Vamos lá? E aí, quem é que está empolgado para maio? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não costumo mostrar. Normalmente planejamento eu já chego direto montando o planejamento do mês, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a minha primeira versão de planejamento, tá? Eu fiz há 2 semanas atrás, mais ou menos, antes de saber quanto eu ia receber. Então, eu coloquei todas as categorias aqui, os valores, deixa eu mostrar para vocês, que eu tinha previsão de gastar, tá? Conforme foram acontecendo os meses, o que aconteceu? Abri um concurso que eu tava esperando que abrir a inscrição lá por maio, junho, abriu agora, tá? Então, eu vou ter a taxa de inscrição do concurso. Eu tive que comprar um cursinho para estudar para esse concurso. Então, meu orçamento ficou esticado do jeito que eu não estava prevendo, tá? Então, eu fiz a simulação e para fechar esse planejamento aqui, eu precisaria receber 6.967. Eu sabia que estava acima, mas eu não sabia quão acima estava. Eu vou receber, na realidade, 6.544, tá? Significa que eu estou R$ 423 acima, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente vai tirando de algumas categorias. Tipo, aqui em luz eu posso baixar para 160, porque às vezes eu deixo uma margem. Aqui em assinatura, a minha margem eu posso baixar para 55, tá? E não 100. Aqui, manutenção casa, eu tava querendo repor o dinheiro que eu tô tirando. Então, não vai dar. A gente baixa dos R$100 que eu tinha colocado para 50. Supermercado, por exemplo, que eu tinha colocado 800, que nem mês passado, eu vou ter que deixar em 600. Independência financeira, eu não vou poder colocar os 370 que eu precisaria colocar. Só vai dar para colocar 139. E assim a gente vai montando o planejamento, gente. Eu primeiro faço uma versão do que seria o ideal, e depois tu vai vendo nas categorias o que dá para baixar, o que dá para mexer. E agora a gente vai fazer o planejamento juntos, eu vou passar ali a versão final do planejamento. E agora nós vamos para a versão final do planejamento. Então, pessoal, nós começamos o nosso planejamento com 6.967, que é o que nós temos disponível. Não sei se meu marido vai conseguir me ajudar com alguma coisa, então a gente conta com o que a gente quer certo, né, gente? Renda extra, essas coisas, elas vão para o desafio, elas vão para alguma categoria que eu não consigo colocar, enfim, por aí, tá? Então, nós temos condomínio, meu condomínio vence dia 10, aqui é a data de vencimento, tá? Então, meu condomínio, R$200. Aqui tu vai ver que não tem muito como mexer, tá? Então, minha conta de luz, vou colocar 160. A conta d'água é 120. O seguro, 230. Roupas, 150. Celular. Minha conta de celular subiu, então é 55 agora, antes era 49,90. Assinaturas, eu vou colocar R$60. Academia, 200. Eu contratei um outro plano com nutricionista agora, porque eu não tô conseguindo baixar meu peso, né? Então, a gente tem que investir em saúde. Estudo, que normalmente era 114, eu vou colocar 145. É isso? Não, 160, desculpa. Que é 115 mais 160 aqui em estudo e mais a inscrição do concurso. Inscrição do concurso e o dízimo de 610. Então, aqui, em despesas fixas, nós vamos ter 200 mais 160, mais 120, mais 230, mais 150, mais 55, mais 60, mais 200, mais 160, mais 100, mais 610.
Então, eu tenho 2.045 só em despesas fixas. E se eu diminuir do que eu vou receber... Opa, eu anotei errado aqui. Eu não vou receber 6.900, eu vou receber 6.544. 6.544. Então, menos 6.544, sobra 4.499. Tá. Paguei minhas contas fixas. Agora nós vamos para as variáveis. A gente precisa comer e se locomover, certo? Combustível. Eu sempre deixo R$100 para ajudar na gasolina aqui, tá? Transporte. O meu transporte eu vou colocar R$750, tá? Uber. Faz meses que eu não consigo colocar Uber, mas eu sempre coloco aqui para prever. Mesada, eu vou colocar R$120, tá? Supermercado. Bom, supermercado vocês viram ali que eu queria colocar 800, mas não deu. Então eu vou colocar 600. Se meu marido conseguir me ajudar com alguma coisa, eu acrescento aqui na nossa previsão, tá? Fruteira. Fruteira eu vou colocar R$70. Vocês viram que... E R$50 em limpeza. Vocês viram que eu não... Eu retirei padaria, né? E comer fora que eu vou colocar R$100. Eu tirei padaria, mas eu coloquei limpeza. Tá, agora, vamos somar quanto é que a gente tem aqui. 100 mais 750 mais 50 mais 120 mais 600 mais 70 mais 50 mais 100. Eu tenho 1.840, tá? Despesas variáveis. Daí, nós vamos diminuir os 44,99 que sobraram, menos 1.840. Então, eu tenho 2.659. 2.659, tá? Agora, eu sei que a The Budget Mom coloca primeiro os saving, depois os debt, tá? Mas eu vou fazer o inverso. Porque eu tenho que pagar as dívidas, né? Isso aqui são coisas que eu tenho que pagar. Não tem como, não são dívidas extras, tá? Então, o FIES 172 e o apartamento que é 676, tá? Então, 172 mais 676, eu tenho 848 de dívidas. Agora, eu tinha 2.659, certo? Menos 848, sobraram 1.811. Então, eu tenho 1.811 para colocar em todas as coisas aqui, tá? E aí, a gente vai fazer isso aos poucos. Vamos lá. O que é prioridade? Reserva financeira. R$50. Eu já vou diminuindo aqui para eu ter certeza que vai dar tudo certo, tá, gente? Menos 50, tá? Daí, o que eu tenho aqui de prioridade também? Dívida futura. Não, antecipação FIAS. Menos 450. Dá 1.311. Opa, 450 aqui. Desculpa, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo desse jeito, tá? Então, releve. 450 menos 350 da dívida do meu sogro. Então, estamos indo bem. Daí aqui, dívida futura. Menos 120. Então, 120. Imprevistos, 100. Eu vou colocar mesada pro filho e o enxoval. Bom, aí a gente tem que pensar no pet.
Eu vou colocar R$100 aqui. A farmácia que eu preciso de 200. Daí, vamos ver, menos R$15 que eu quero botar em amortização. Tá. Daí, meu aniversário e datas comemorativas. Eu sempre coloco R$50 em datas comemorativas. Vou colocar R$20 na nuvem. Aqui. R$50 em manutenção de casa. R$50 em manutenção de carro. Notem que eu tô colocando por prioridade, tá? Eu tô estabelecendo as prioridades. R$50, não. Tá, vou colocar menos 5, aí mais 5. Aí eu vou colocar R$20 no meu aniversário. E independência financeira, que deveria ser muito importante, né? Mas ficou com o que sobra. 176. Lembrando que eu tinha uma meta de 370, né? Mas não deu. Ok, gente, fomos interrompidos aqui. Mas vamos somar pra ver se deu tudo certo no final. 50 mais 50 mais 100 mais 20 mais 200 mais 20. Opa. Menos 200. Vamos lá. Pera, de novo. 50 mais 50 mais 100 mais 20 mais 200 mais 20 mais 50 mais 450 mais 350 mais 120 mais 15 mais 100 mais 50 mais 50 mais 50 e mais 136 igual 1811, que foi exatamente o que sobrou daqui. Então vai ficar 1811 e o final é 0, tá? E o planejamento, tá, deixa eu anotar aqui que aqui é 50. Eu tava somando. Tem que ajustar depois. O planejamento de maio é esse. Me conta aqui se você gostou desse vídeo, que é diferente daquele formulário que eu costumo usar. Se você gostou de ver planejar dessa forma. Um beijão e até a próxima, gente. Feliz março pra nós.